Oiê, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa InspiraCast. Eu, Richelle Rueda, fotógrafa, formada em Direito, porém fotógrafa, idealizadora do grupo do time Divas Empreendedoras, também influenciadora e criadora de conteúdo nas redes sociais, videomaker, faço vídeo para você, para sua empresa, para as empreendedoras que quiserem também fazer vídeos para postar nas redes sociais ou institucionais, bacanérrimos. Bora começar o nosso queridinho programa, trazendo hoje um tema incrível que é a inteligência emocional. Mas primeiro, inscrevam-se aqui no nosso canal, ativa o sininho, não deixe de ativar o sininho para você receber sempre todas as notificações quando a gente iniciar os nossos programas nos domingos às 18 horas. Então, bora lá apresentar essa minha maravilhosa parceira, Patrícia Pigozzi. Paty, se apresenta para quem está chegando agora no nosso canal também. Olá, pessoal, eu sou a Patrícia Pigozzi, sou CEO fundadora da Inspira, consultoria de recursos humanos, focada em treinamentos e desenvolvimentos e cultura e clima organizacional. Sou psicóloga de formação, com MBA em desenvolvimento e gestão de pessoas, especializada em gestão do conhecimento, master coach, mentora profissional, especialista em neurociência em curso. Também sou presidente do Rotary Club Empresarial aqui da Grande Viana. Estarei aqui hoje com vocês falando de um tema que eu sou apaixonada. Qual que é, Ri? Então, inteligência emocional, que eu também, após tomar conhecimento, é um tema que ele não é antigo, é um tema da atualidade agora. Então, bora saber como que iniciou, Paty, esse tema, inteligência emocional. Conte para nós essa paixão, né, que a gente tem por esse tema. Então, bora falar sobre ele. Então, olha só, inteligência emocional é um tema, digamos que é um tema que surgiu recente. Estamos falando aí de 1990. Porém, ele estourou mesmo em 1995 com o Daniel Goleman. Ele é psicólogo e ele escreveu o primeiro livro, digamos, as primeiras temas abordados relacionados à inteligência emocional lá atrás, em 1995. Desde lá, né, esse tema está em alta e realmente nunca mais parou de se desenvolver. Então, o que é, né, a inteligência emocional para Daniel Goleman? Ele diz que, diferentemente do QI, né, o que é o QI? O QI é o coeficiente intelectual. O QI, diz os estudiosos, né? Eu ia até te fazer essa pergunta. Pode fazer. Porque antigamente a gente ouvia falar muito, qual que é seu QI? QI abaixo, QI baixo, QI alto. E ouvia-se falar muito sobre QI, só que isso hoje a gente não escuta, né? Mas falar sobre QI. Por quê, Paty? O que desenvolveu aí que o QI... Onde ficou o QI nessa história? Na verdade, o QI ele foi, assim, um dos pontos muito bem abordados lá no passado, porque ele realmente ele é diferenciado, ele é especial. Porque o QI é o coeficiente intelectual. Então, até hoje existem cursos, pela internet mesmo você consegue fazer para você saber o seu nível de QI. Esse QI, durante muito tempo, as pessoas imaginaram que quanto maior o meu QI, mais bem-sucedido eu sou. E, na verdade, o QI está muito ligado à inteligência mesmo, racional, inteligência lógica. Esses testes que existem hoje na internet, e até mesmo os testes mais científicos, digamos assim, eles são testes de raciocínio lógico. É isso mesmo, é para entender e conhecer o seu grau de inteligência. Se a gente faz um parênteses aqui, Einstein tinha o QI 160. Então, extremamente inteligente, QI altíssimo e também foi bem sucedido em tudo aquilo que ele se propôs. O Einstein, eu falo hoje, bom, posso fazer meu teste de QI? Pode, entra na internet, faz seu teste de QI. Como que eu sei como que eu sou? Então, na verdade, aí a gente brinca, né? Coloca lá uma comparação com 160. Digamos que é um dos maiores QIs aí, que é o QI do Einstein. Os estudiosos também dizem que o QI, dentro de uma média, ele está em torno de 120. Né? Então, assim, se eu estou numa média da população, QI de 120. E hoje a neurociência, ela também traz uma outra questão. Então, hoje entende-se que apenas 20% do sucesso ou de ser bem-sucedido está ligado ao QI,
que é o coeficiente intelectual. Óbvio que ele é importante, é óbvio que ele faz toda a diferença. Então, o QI é por onde a gente aprende, por onde a gente desenvolve as habilidades, as competências técnicas, né? Então, a gente está falando aí de aprendizado e de inteligência, de fazer rápidas conexões, de resolver problemas rápidos, de ter essa aptidão aí para o racional e para o lógico. Então, o QI, ele é diferente da inteligência emocional. A inteligência emocional, ela está ligada realmente ao quê? Ao comportamento. A inteligência emocional e o comportamento está 100% ligado às emoções. Não dá para a gente falar de inteligência emocional, o próprio nome diz, né? Inteligência emocional está ligado 100% ao manejo, né? Como que a gente lida com as emoções. E qual que é a vantagem, assim, o que a gente tem de vantajoso de ter uma inteligência emocional alta? Olha, E é assim que fala mesmo, inteligência emocional alta. sim, É pode ser esse inteligência termo. emocional Ou alta. inteligência emocional, ponto. Como é que eu posso te dizer? A inteligência emocional, diferente do QI, que a Uhum. gente nasce com aquele QI e tudo mais, né? A inteligência emocional você vai desenvolvendo ao longo do tempo, através dos comportamentos, através das vivências, através das suas experiências, através dos hábitos. Então, você desenvolve essa inteligência emocional ao longo do tempo. Então, você pode desenvolver. Já o QI é aquilo. Seu QI é aquele, vai continuar sendo aquele. Então, se a gente fizer um teste de QI hoje e fizer um teste de QI daqui 5 anos, o teste de QI, o QI é aquele. O QI é Já aquele. a inteligência emocional, cada vez você, né, adquire maior inteligência Exatamente. emocional. A inteligência emocional, ela é desenvolvida. Uhum. Ah, eu não tenho nada. Ou as pessoas falam, só pavio curto. Ou as pessoas que não têm empatia pelo outro. Enfim, N situações, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Isso vai dizer o grau de inteligência emocional que essa pessoa tem. Como que ela desenvolve isso. Posso mudar um hábito que eu hoje acho que não é bacana? Comportamental? Posso. Então, é um conjunto de ações, né, de desenvolvimento, de autoconhecimento, que leva ao maior desenvolvimento da inteligência emocional. E sim, eu posso dizer, tem inteligência emocional alta, ou a pessoa não tem inteligência emocional alta, ou ela tem uma inteligência emocional bem desenvolvida, ou ela não tem uma inteligência emocional desenvolvida. Essa é a questão. E isso as pessoas buscam em cursos, Paty? Tem um curso para inteligência emocional? Sim, porque como se descobriu, né, que a inteligência emocional ela pode ser desenvolvida e ela é desenvolvida através dos nossos comportamentos, existe sim, inclusive, estamos aí para lançar recente um curso de inteligência emocional para que a gente possa melhorar aí os nossos relacionamentos, né, com o outro e o nosso relacionamento conosco mesmo. Como a gente quando a gente fala de inteligência emocional, eu estou falando muito do eu. E, de novo, não é sobre o outro, é sobre mim. Então, a inteligência emocional cabe a mim. Então, eu controlo o que eu penso, eu controlo o que eu falo, eu controlo como eu me comporto, mas eu não controlo o outro. Então, sempre que a gente falar de inteligência emocional, eu tenho que estar olhando para quem? Para mim ou para o outro? Para mim. O meu coeficiente de inteligência emocional, como que ele está? Então, como que eu lido com aquela situação de desgaste emocional mesmo, mas como eu lido, né? E não como o outro trata. Exatamente, eu falo, o outro a gente não controla. Então, eu faço as mentorias, né, para líderes e recentemente um líder trouxe um caso. Olha, eu já falei com o colaborador, tal coisa eu não gosto que ele fale, eu não gosto que ele faça esse tipo de brincadeira comigo, ou que ele fale tal coisa. Já falei 10 vezes. E ele não cumpre. Ele passa um tempo, ele ele entende, mas passa um tempo, ele volta e faz de novo a brincadeira. E aí eu falei, tá, mas e qual que é a questão, né? Então eu quis puxar dele essa questão da inteligência emocional. Ele falou, porque ele não me obedece. Eu falei, então, mas você não controla ele. Você consegue controlar o que você pensa, você consegue controlar a sua resposta, né, ao estímulo que ele está te dando e o seu sentimento. Então, você não controla o outro. Então, para desenvolver a inteligência emocional, eu preciso saber que parte de mim, primeiramente.
né? Então, de novo, é sobre mim, não é sobre o outro. Então, isso é muito importante, a gente entender que o controle é nosso. Eu não controlo o que o outro fala, eu não controlo o que o outro pensa, eu não controlo o comportamento do outro, né? Quiçá eu consigo controlar o meu. Entende? Mas sim, existem cursos que vão trazer o quê? Vão trazer técnicas, várias situações de autoconhecimento, para que você se entenda, para que você conheça e tenha aí os 5 domínios da inteligência emocional, que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho. Isso tudo é desenvolvido e trabalhado no curso, dando várias dicas, sugestões de como que a gente desenvolve a nossa inteligência emocional. E eu li uma frase, né, que inteligência é a capacidade da gente se adaptar às mudanças. Também. E essa capacidade de se adaptar às mudanças também a gente consegue desenvolver no curso de inteligência emocional? Consegue. Digamos, o desenvolvimento, gente, ele é dia com dia, né? Que você vai sair de lá 100% desenvolvida. Você vai sair de lá... Mas liga a chavinha, isso eu tenho certeza. Vira a chavinha, é plantada a sementinha, mas quando a gente fala de comportamento e de hábito, eu primeiro preciso levar a consciência qual que é o gatilho. O que é o gatilho? Aquilo que me leva a ter um determinado comportamento, uma determinada ação. Então, quando eu consigo, através do meu autoconhecimento, da minha inteligência emocional, entender o que é que me dá o start para eu ter aquele comportamento negativo, eu trato a causa. Então, não é que eu vou tratar o hábito, vou mudar o hábito. Eu só vou mudar o hábito a partir do momento que eu mudo, e eu identifico qual que é o gatilho, e eu mudo o meu comportamento, a minha forma de agir com relação a uma determinada situação. Pessoas, por exemplo, que discutem relação, pessoas que discutem empresas, aquelas pessoas que nada tá bom para elas, nunca tá bom, porque elas sempre jogam a culpa no outro, que o outro fez alguma coisa que prejudicou ela em alguma situação. Isso também é mudado na inteligência emocional, quando ela aprende que o que o outro faz com ela não condiz com o que ela vai receber, né? Ela recebe o que ela quiser também, né, Paty? Aí eu vou lembrar algo interessante, que é a conta bancária emocional. A conta bancária emocional está 100% ligada à inteligência emocional. Porque o peso da ação, quem dá é quem recebe. Não é quem dá a ação. Então, se eu tenho uma ação X, ou diferente, o outro tem uma ação X comigo, a minha reação, a forma que eu vou lidar com aquilo, com aquele estímulo, né, vamos chamar de estímulo, é o que vai dizer sobre mim, entende? Então, a forma que eu lido com a situação é o que vai dizer o quanto anda a minha inteligência emocional. E quando, primeiro, eu levo para minha consciência que não é sobre mim, né, que o outro, quando ele fala, é sobre ele, o outro está falando dele. Ele está transferindo para mim algo dele. Aí vai da minha inteligência emocional, de eu aceitar aquilo, pegar como se fosse meu. E aí tem um cortezinho no Instagram, acho que é do Karmal, que ele diz o seguinte: quando a gente tem autoconhecimento, nada me afeta. Então, ele diz, eu sou careca. Um dia eu estava passando, ele conta, né, que ele estava passando no corredor da faculdade e um aluno grita, ô careca! E todo mundo ficou assim, olhando para ele e ele, de boa. Falou, tá tudo bem. E depois foram perguntar para ele, mas você não ficou bravo, não ficou zangado? Ele falou, gente, eu sou careca. Eu tenho essa consciência, por isso que não me ofende. Então, quando a gente sabe quem somos nós de verdade, por isso que o autoconhecimento é muito importante, o que o outro fala sobre mim não me afeta. Quanto mais pautado eu tiver em quem sou eu de verdade, nas minhas crenças, nos meus valores, acabou. O outro pode falar o que ele quiser, entende? É muito mais eu estar segura de quem eu sou e o outro é sobre ele. Ele está transferindo algo dele que não tem a ver comigo. Então, quando eu entendo e trago isso para a consciência, aí eu consigo desenvolver cada vez mais a minha inteligência emocional. Eu quero que você dê umas dicas depois de como a gente consegue desenvolver a inteligência emocional. Sim. Mas, Paty, eu vou contar aqui rapidinho sobre a discussão que às vezes os nossos filhos têm em casa. E é engraçado, é tão bom quando os pais também utilizam da inteligência emocional para separar ali as brigas. Por exemplo, o Breno, meu filho, é lindo, né? Quer dizer, meus filhos são lindos.
E não é porque eu sou a mãe. E eles estão lá brigando, Paty. Aí um fala pro outro assim, ai, Brenda, o Brian fala pra ele, você é feio. E o Brenda vem, mamãe, ele me chamou de feio. Daí eu pego, olho pro Brenda, aquela coisa mais linda, e falo, você é feio, você se acha feio. Daí ele, não, eu sou lindo. Então, por que que você deixou te atingir, ele te chamar de feio? Você não é, ponto, é sobre isso. Ele tá Exatamente. falando alguma coisa pra te atingir. Se você simplesmente ignorar, Acabou a brincadeira. acabou a briga, não vai ter briga. Exatamente. Então, a gente, em casa, eu utilizo bastante também dessa técnica de inteligência emocional, que eu acho o máximo, até para separar as discussões das crianças, né? Sim, e tá no caminho certo, porque quando a pessoa entende, da próxima vez que alguém chamá-lo, por exemplo, de feio, ele vai falar, eu já sei que eu não sou feio, porque Então. ele tem consciência de quem é ele de verdade e que tá tudo bem. Então, o que nos, muitas vezes, causa mal-estar e desconforto, e se causa mal-estar e desconforto, é porque a gente tem que olhar para aquilo. Então, outra coisa importante, o que o outro fala, o que o outro faz que mexe comigo, que me tira do sério, que me irrita, que me deixa para baixo. Por mais que seja dele, me afetou, aí você tem que olhar para dentro. eu tenho que olhar para dentro. E quando a gente fala dos 5 pilares da inteligência emocional, o primeiro pilar, sabe qual que é? Eu não, quero saber. Super curiosa por esse assunto. O primeiro pilar é reconhecer as emoções. O primeiro pilar da inteligência emocional. Eu reconhecer as minhas emoções. Porque a gente pode sentir todas as emoções e saber qual emoção a gente está sentindo. Porém, a gente também pode modificá-las, né? Essa que é a virada de chave, entende? Então, quando eu conheço as próprias emoções, e aí, uma coisa muito importante, hoje em dia já é mais comentada do que lá na década de 90, né? Quando o Daniel Goleman começou, 95, na verdade, quando ele publicou o livro, que é o seguinte, a gente, para as crianças principalmente, é muito importante dar nome para o sentimento. Então, se a gente for pegar gerações para trás, o que acontecia? Não chora, engole o choro. Nossa, porque você para de chorar, né? E para de chorar, ao invés de querer saber por que você tá chorando, não, para de chorar. Não tem motivo para chorar, era assim, né? Então, e quando a criança, ela tá no processo de desenvolvimento e ela não dá nome pro sentimento, então imagine, escorregou, caiu, cortou o joelhinho. Ela vai chorar. Está doendo. Então, se a gente não dá, e aquilo vai causar um medo, um sentimento ruim nela, ela não sabe o que é aquilo, e muitas vezes a mãe e o pai, não foi nada, para de chorar, né? Não foi nada. Ela fica com aquilo, ela não sabe o nome daquele sentimento, ela não sabe que é dor, que tá doendo, né? Então, ela não sabe que ela levou um susto quando ela caiu. Então, toda vez que ela passar por situações similares àquela, na vida adulta, digamos assim, ou até mesmo na adolescência, né, quanto mais um pouco maiorzinho, se ele não dá nome para o sentimento, isso que é angústia, porque ele vai sentir um mal-estar e ele não vai saber de onde vem. Então, os pais que têm crianças em desenvolvimento, uma dica muito importante é ajudar as crianças a dar nome aos sentimentos. Quando estiver sentindo saudade, tem que falar que é saudade mesmo. Quando está sentindo dor, é dor mesmo. Que está chorando, quando dói, chora mesmo e está tudo bem. Quanto mais nós desenvolvermos as crianças a terem a consciência do sentimento, o que é aquilo que eu estou sentindo, maior elaboração interna. Então, quando ela vai crescendo e se desenvolvendo, e ela passa, e o cérebro, ele faz conexões rapidamente, ele vai buscar algo parecido e já vai querer te dar uma resposta, ele já fez a conexão. Então, ele já vai saber o que ela está sentindo é dor. E a pessoa vai saber, bom, o que eu estou sentindo é dor, estou sentindo saudade, estou sentindo raiva, estou sentindo tristeza. Então, quanto menos sentimentos angustiantes a pessoa tiver, maior a probabilidade dela ter um bom desenvolvimento já do primeiro pilar, que é justamente conhecer
as suas próprias emoções. Saber o que sente. Quando a gente sabe o que a gente sente, isso faz já com que a gente comece a elaborar, né? Digamos assim, essa questão do desenvolvimento da inteligência emocional. Por quê? Bom, primeiro, eu conheço, né, as minhas próprias emoções. O segundo pilar é o pilar do reconhecer as minhas emoções. Então, não basta só eu tenho essa emoção, eu já sei que isso é amor, que isso é tristeza, que isso é dor, não é? É reconhecer e lidar com essas próprias emoções. Como que eu lido com as minhas próprias emoções? Como que eu lido com a dor? Como que eu lido com o sofrimento? Como que eu lido com a saudade? Como que eu lido com a tristeza? Como que eu lido com a frustração? Então, eu lidar com a emoção é o segundo pilar da inteligência emocional. Então, primeiro É saber o que é você está saber, é sentindo. conhecer os meus próprios sentimentos, as minhas próprias emoções. O segundo é como que eu lido com isso. Como que eu lido com a falta? Como que eu lido com a frustração? Como que eu lido com a tristeza? Como que eu lido com a alegria? Então, assim, como que eu lido com cada um desses sentimentos? E quando a gente vai desenvolvendo, né, voltando lá para o desenvolvimento da criança, vai dando nome para os sentimentos, ela começa a lidar com aquilo. Então, ela começa a entender que se caiu, o susto do cair, o choro da dor, ela começa a fazer as próprias conexões e começa a lidar com aquele sentimento. É muito mais fácil, Paty, uma criança que nasce dentro de uma família onde existe já a inteligência emocional, né? Sendo nova agora, muita gente já vai ter essa estrutura familiar. É muito mais fácil para essas crianças não desenvolverem uma depressão quando crescer, para elas já ter uma estrutura, lógico, que também de inteligência emocional maior. Qual que é a sua opinião? Sim, eu já vou falar sobre isso. Depois, eu só falei para eu não esquecer. Não, eu vou falar sobre Tá. isso. Porque são 5 pilares, né? A gente falou o primeiro, que é conhecer as próprias emoções. Segundo, é lidar com as próprias emoções. E o terceiro é o motivar-se, né? Então, nós falamos aqui da motivação. Então, assim, e sabe a palavra emoção? Fui pesquisar. O que é emoção? Vem de emover, né? Então, a emoção é o que me leva para a ação. Não é o motivo, é o que me move para a ação. Então, enquanto a gente falou, né, de motivação, que é um motivo para você agir, a emoção é o carro, é o que te leva. Entende? Não é só o motivo, porque você pode ter um motivo e não agir. A emoção é o movimento. É lindo. Sensacional. Nossa, é sensacional. E demonstra tudo que a gente sente quando a gente está em movimento. Exatamente, né? Então, perfeito. É algo assim sensacional. E aí o que acontece? Se o terceiro é motivar-se, é uma forma de eu entender o que me move, né, para essa ação. Como que eu ajo? Isso está muito ligado ao valor e ao significado que eu dou para cada emoção. Isso é equilíbrio. Então, quando eu consigo dar valor e significado para aquele sentimento, para aquela emoção, para aquilo que eu estou sentindo naquele momento, eu consigo usar a emoção para ir para o movimento, para ir para a ação. Então, o valor e o significado é muito importante. Então, o que afeta a mim, não necessariamente afeta você, não vai afetar o outro. O que afeta a mim é somente a mim, né? O que me move para agir, essa emoção, é meu, não é mais de ninguém. Então, quando a gente fala também de empatia, as pessoas falam, colocar os sapatos do outro. Ok, eu calço 37, 38, na verdade, eu calço 38, e vou usar um sapato 37. Eu vou calçar o sapato da pessoa. Vai apertar. Só que assim, ainda assim, eu não tô no 37. Eu não sei. Então, ter empatia tá muito mais ligado a me colocar na posição, mas eu não sinto a dor dele. Eu entendo a dor dele, eu compreendo a dor dele, mas eu não sinto a dor dele. Então, por eu não sentir a dor dele, eu também não posso julgar. Então, a empatia, ela é zero julgamento. Porque ser empático com o outro é entender, poxa, filho caiu, se machucou, às vezes o pai fala, a mãe, para de chorar, isso não é nada.
É sim, para ele é. Então, empatia é dizer, tudo bem, filho, tá doendo? Dói mesmo. A mamãe já passou por isso dói mesmo. Mas você não tá sentindo a dor dele. Então, isso faz muita diferença também nas relações, que é essa questão de nós conseguirmos olhar para os nossos sentimentos, emoções e dar o valor para aquilo. Acho que nem é calçar o sapato do outro, né? Entender a dor do outro. Sempre. Exatamente. Porque não adianta nada, você vai calçar um sapato 37, só que pra ele o 37 tá servindo, pra você não. E se eu coloco um 40? Vai ficar Então, maravilhoso. E pro outro 40 não tá maravilhoso. Então tem toda essa percepção também de que é se colocar, mas na percepção do que o outro tá sentindo. Exatamente. E não estar no lugar do outro, que a gente nunca vai conseguir. Não, eu sinto muito, muitas vezes eu aprendi, isso eu falo, eu aprendi a pensar assim e a falar a frase que eu vou falar agora, que é dizer para o outro, eu entendo a sua dor, mas eu não sinto a sua dor, mas ainda assim eu tô aqui para você. Perfeita. Entende? Perfeito. Porque é falar, eu entendo, eu também, quando alguém perde alguém muito querido, você fala, eu também já perdi, mas a minha relação com quem eu perdi era uma. O valor e o significado para as emoções com aquela pessoa era uma. E o valor e o significado desta pessoa para aquela outra pessoa que se foi é outro. Então, quando você diz para o outro, eu entendo que tá doendo muito, tá doendo demais. Eu não tô sentindo a sua dor, mas eu tô aqui para te acolher. Né? Então, isso é ser empático. O apoio, né? O apoio. Mas não paramos por aqui, porque eu só falei de 3. Temos mais uma, que é a quarta, que é o quê? É reconhecer os sentimentos e as emoções do outro. Aí começa digamos, o passo mais complexo, mas é um passo super importante para o desenvolvimento da inteligência emocional. Uma coisa é eu me conhecer. Então, eu me conheço, eu já sei as minhas próprias emoções, eu consigo lidar com as minhas próprias emoções, eu consigo me motivar, mas... E o outro? E o outro? Não vivemos sozinho, não é mesmo? Então, o quarto pilar, que é reconhecer a emoção do outro. Então, isso também fui aprendendo ao longo do tempo, com muito estudo, e, enfim, e a própria vivência, experiência da vida, de que o reconhecer a emoção do outro é uma chave de ouro. Porque se eu consigo entender que o outro naquele momento está muito chateado, ou que ele está muito irritado, ou que ele está muito nervoso, eu posso usar a minha inteligência emocional para não piorar a situação muitas vezes. Ou para não complicar. Se eu estou no meio de um conflito, até mesmo de uma negociação, e eu consigo perceber a emoção do outro, eu consigo melhorar aquela situação. Ou eu posso transferir aquela conversação, né? Digamos assim, aquela conversa para um outro dia. Ou eu consigo, não vou falar nada agora, deixa o outro. Porque eu estou percebendo que ele não está bem. Que os sentimentos que ele está mostrando, que ele está demonstrando ali naquela situação, são sentimentos muitas vezes de irritação, de nervosismo, de tristeza ou de raiva. Então, usando a minha inteligência emocional, eu consigo controlar o próximo passo. Eu não consigo controlar ele. Por isso que eu falo, eu consigo controlar o que pode vir pela frente. Então, não tem problema, deixa o outro. Que é o exemplo que eu dei das crianças. Por exemplo, exatamente. Entende? Então, quando eu consigo olhar para o outro, entender que a fala dele está carregada de emoção, e entender que o que ele traz ali naquele momento, a minha reação é que nem um barril de pólvora, né? Já estou com o barril de pólvora ali, eu posso simplesmente acender o palitinho de fósforo e jogar, ou não. É uma escolha minha. Né? Ou guardar aqui, A escolha é minha. E eu convivo com uma pessoa que tem muita inteligência emocional, é muito racional e tem uma alta inteligência emocional. E muitas vezes, quando acontece alguma situação, e aí eu vou compartilhar e vou falar, olha, aconteceu isso e aquilo outro. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E muitas vezes, ele volta para mim e fala, tá, mas por que você respondeu? Não, mas porque... Se você não respondesse na hora, o que de mal ia acontecer? Né? Então, assim, se ele você sempre esperasse pensar traz
você fez isso, o outro fez aquilo outro. Então, antes de tomar uma ação, pense na reação do outro. E aí, quando você tem essa inteligência de reconhecer o sentimento e emoção do outro naquela situação, você consegue ser mais assertivo também. E aí, o quinto pilar é o quê? Como que eu lido com tudo isso? Como que eu lido com as minhas emoções? A emoção Como do outro. que eu lido com a emoção do outro e como que eu uso isso a favor nos relacionamentos? Como que eu coloco à prova, digamos assim, ou esta competência que eu tenho, ou não, a inteligência emocional? Então, isso acontece muitas vezes porque lidar com relacionamentos de maneira a mostrar a inteligência emocional está ligado a duas coisas importantes. Primeiro é o autoconhecimento e segundo é a empatia. Então, o segredo do quinto pilar, que é lidar com os relacionamentos, se eu tiver autoconhecimento e tiver empatia, eu tenho autointeligência emocional. Entende? Então, isso é o que faz a diferença. É usar as emoções a favor, em busca desses resultados, né, positivos que a gente busca e tudo mais. Então, por isso que a inteligência emocional é usar as emoções que são muito importantes no dia a dia, no desenvolvimento aí do ser humano e tudo mais, que vai nos ajudar o quê? A aprender, a se desenvolver, vai nos ajudar a entender o outro, entender, fazer uma análise de um contexto mais apurado. Então, o autoconhecimento, por isso que tudo começa pelo autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é o que faz a diferença. Primeiro eu me entendo, primeiro eu lido com as minhas questões, primeiro eu vou atrás daquilo que eu quero. E depois eu começo a me relacionar com o outro. Entendendo o sentimento do outro, entendendo a posição do outro. E aí eu começo a desenvolver relacionamentos com esse outro. E aí, de novo, se eu sei quem eu sou, de verdade, né, como seu filho, mas eu sou lindo. Então tá tudo bem, deixa eu te chamar de feio, não tem problema. Tá tudo bem, por quê? E é muito engraçado quando acontece isso. Eu imagino. Paty. E você sabe que tem algo que é, assim, excepcional? Quando você tem de verdade essa inteligência e esse autoconhecimento de saber o que você é de verdade, e o outro não te afeta. Não Você afeta entende? mesmo. Não vai afetar, não porque afeta. você tá Você fica pautado. blindada, né? E você sabe que tem outra coisa sensacional que acontece com quem tem... não é que quem tem, é uma característica mesmo de quem tem inteligência emocional. É a segurança. A gente aprimora, né? Eu acho. É a segurança. E eu falo, quanto mais seguros nós estamos, mais assertivos nós somos. A segurança não dá margem para erro. Então, quando eu tomo uma decisão com segurança, segura, não tenho margem para erro. E quando eu estou insegura, o que acontece? Na insegurança, eu erro. Na insegurança, eu titubeio. Na insegurança, eu sinto medo. Eu vou sentir aquelas emoções que não são boas emoções. E quando eu sinto essas emoções não boas, isso também dispara alguma coisa lá no meu cérebro. Que vai, às vezes, me colocar mais para baixo e me trazer situações piores do que, de repente, aquela que eu estou vivendo. Desistir de várias coisas também. A neurociência, hoje, ela traz um conceito sensacional que é a neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É justamente essa capacidade de elasticidade, nem sei se existe essa palavra, mas de deixar tão elástico o nosso cérebro ao ponto dele se reinventar. E já se descobriu hoje que não é que o cérebro que manda no comportamento, é o comportamento que muda o cérebro. Então, por isso que as mudanças têm que acontecer de dentro para fora. Então, conforme eu mudo um gatilho, e às vezes as pessoas não falam, o que é um gatilho? Gatilho é aquilo que me leva para um determinado comportamento. Ou uma determinada reação. Por exemplo, eu, né, como todo mundo já sabe, era muito tímida. Não tinha coragem de falar em público, não tinha vontade, não tinha coragem de gravar vídeo, não tinha coragem de nada. Porque o medo paralisava por conta daquela emoção. Quando virou a chavinha, a gente não quer parar mais. Exatamente.
Não tem E não noção volta, o de- cérebro não volta para trás. Não volta. Por isso, Graças a a neuroplasticidade, Deus. É. ele só caminha para frente. Uhum. Então, ele vai se desenvolvendo. Quando a gente detecta qual que é o gatilho, a gente vai lá na causa da questão. Entende? Uhum. Então, isso faz muito a diferença no próprio desenvolvimento e no meu autoconhecimento. Se eu sei que é isso aqui que é um gatilho, como que eu vou trabalhar isso interno? Como que eu vou mudar quando eu receber esse gatilho para eu não ter aquele mesmo comportamento? Nossa, e as pessoas Isso é precisam dia com tanto dia. Ai, Paty. Não é fácil. Deixa eu dar um recado. Gente, vocês precisam muito. Todo mundo que não teve contato ainda com inteligência emocional, que tem alguma dificuldade, que tem alguma coisa que prende você, de ser quem você quer, de fazer o que você quer, de trabalhar com o que você quer, de qualquer coisa, não tô falando nem em questão de trabalho, mas convivência mesmo com a família, convivência com amigos. Todos precisam ter este contato com inteligência emocional, porque a vida, depois que você tem esse contato, que você entende realmente, você busca, né, esse conhecimento cada vez, você vai querer buscar cada vez mais, e a vida muda muito. Exatamente. E assim, começa onde? No autoconhecimento. Eu tenho que ter autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Senão, você não vai conhecer ninguém. Não, se eu não, não sei vai. onde, não, se eu não quero, se eu não sei onde eu quero ir, qualquer lugar lugar serve. É a Lembra? mesma coisa. Você fez a pergunta com relação aos lares e tal. Antes da gente Uhum. falar dos lares, tem uma coisa muito interessante, que assim, a gente falou do QI, né? Então, a importância é realmente ter o QI. Se a gente tem QI, tem inteligência racional, a gente se desenvolve, cria habilidades, competências técnicas. Por isso que tem pessoas que são muito bons na área de exatas, outros são muito bons na área de humanas, porque tem inteligência ali, tem o QI bacana. Só que o que se descobriu ao longo do tempo é que não necessariamente as pessoas que tinham maior QI, por exemplo, de uma sala de aula, são aqueles que tiveram uma vida profissional mais bem-sucedida. E aí se perceberam também, ao longo do tempo, de que os alunos que mais foram bem-sucedidos lá na frente, eles tinham um QI mediano, não era um QI alto, mas era um QI na média, e tá tudo bem. Ninguém precisa ser gênio, não é mesmo? Uhum. Só que a diferença desses alunos, para terem uma vida bem-sucedida, uma carreira, profissão, etc. e tal, família também, tudo muito bem-sucedido, estava ligado à inteligência emocional, à estrutura familiar. Então, sim, a família, ter uma família que tem uma inteligência emocional, uma família mais estruturada, isso faz diferença para desenvolver. E quando há um estudo, e até preocupa, porque se eu não consigo hoje desenvolver os padrões aí, digamos, de famílias estruturadas, de desenvolvimento das crianças e trabalhar como lidar com a emoção, eu estou colocando na sociedade no futuro perfis que não terão condições de se desenvolver e serem bem-sucedidos. Foi feito um estudo, mas super bacana, pela faculdade de Stanford, que era o seguinte, eles chamaram até do teste do marshmallow. O que eles fizeram? Eles foram numa escola, então tinham crianças lá de 4 anos de idade, e o que eles fizeram? Eles deram marshmallow para essas crianças, elas podiam apertar, cheirar, não podia comer. Podiam mexer no marshmallow, brincar com o marshmallow, mas não podiam comer. Ai, quero um marshmallow. Não podiam comer o marshmallow. E aí... teve crianças que 5 segundos não resistiu comer o marshmallow. Teve crianças que conseguiu levar um pouco mais e não usar o impulso e não comer o marshmallow. E teve crianças que esperaram a hora quando falaram, não, agora vocês podem comer o marshmallow. Feito isso, passados anos, foram acompanharam essas crianças, mas com essas crianças de adultas e tudo mais, foram checar. E o que se descobriram nesse estudo? De que as crianças que mais tiveram controle da emoção, do sentimento, da vontade, do impulso, são aqueles adultos mais bem-sucedidos. Então, quando se tem controle
dos impulsos, das emoções, dos sentimentos, mais bem-sucedido você é. Então, hoje também, há estudos que mostram que do sucesso ou de ser bem-sucedido, 20% vem do QI e 80% da inteligência emocional. Da forma, de como você se relaciona consigo mesmo, com o outro, do seu autodesenvolvimento, seu autoconhecimento, seu desempenho. Então, o que você me perguntou, sim, as famílias mais estruturadas, com pais com mais inteligência emocional, desenvolvem crianças mais bem-sucedidas. Essa é a realidade. E na empresa a mesma coisa, né? Super! Então, Não tô falando de muda. vida familiar porque, assim, é o contato que todo mundo tem, né? Vida familiar, todas as pessoas têm a vida social familiar. Mas, porém, tem as empresas também que são as pessoas, né, Paty? Quando tem a gente já tinha, até falei em alguns episódios sobre isso, né? Um bom líder e um líder que tem inteligência emocional vai fazer a empresa voar, né? Sim, e ele vai conseguir trabalhar com a equipe, desenvolver a equipe também para inteligência emocional. Esse caso que eu trouxe, né, agora há pouco, de um mentorado, quando, enfim, na nossa conversação, e eu falei para ele, por que te afetou? O que te afetou quando ele te fez essa pergunta? Né? Fez uma pergunta para ele que chateou, aborreceu, irritou. Falou, porque ele não tem que me perguntar isso. Eu falei, e por que você respondeu? Você podia devolver a pergunta para ele. Então, uma das técnicas de você não ser reativo ou não reagir ao outro é você devolver a pergunta. Então, assim, o que dele, qual o gatilho para te fazer sentir assim? Então, assim, era uma coisa super simples, bobona mesmo, que o irritou de uma tal forma que ele respondeu extremamente grosseiro para o colaborador. E aí eu falei, isso respinga na sua imagem como líder. Por isso que você tem que desenvolver inteligência emocional. Então, e ele, puxa, eu falei, e ele fez a resposta e essa grosseria, digamos assim, foi na frente de todos os colaboradores dele. Nossa. Então, ele teve uma exposição, ele falou, mas eu não falei nada. Eu falei a verdade. Eu falei, tudo bem que você falou a verdade. Mas a sua atitude podia ter uma outra forma de falar a verdade, não, né? E ele foi não, a atitude, a ação. Foi uma coisa tão pequena, ele não precisava. E aí eu falei outra coisa para ele. Entre o estímulo e a resposta, pessoal, presta atenção. Entre o estímulo e a resposta existe o intervalo. Usem o intervalo. Usar o intervalo significa que você tem inteligência emocional. Eu não preciso tomar lá da cá. E aí, assim, toma lá da cá. Quanto mais eu tomo lá da cá, mais reação, menos inteligência emocional. Mais angústia, Tomei né? aqui, mais angústia. Tomei aqui. Beleza, vou esperar um pouquinho. Olha a neuroplasticidade aqui. Eu vou desenvolvendo a minha inteligência emocional para dar resposta aqui na hora certa. E de forma coerente, sem reagir com sentimento. Reagindo, analisei meu sentimento, mas quem manda na resposta é a ação, é a razão. Então, é trabalhar com razão e emoção ao nosso favor. Então, isso é que faz a diferença. Então, usem o intervalo entre o estímulo e a resposta. Não preciso responder na hora. Outra coisa que eu falei para ele, e falo para todos os meus mentorados. Vamos lá. O que é um e-mail? Uma tela com um monte de palavras ali, né? De letrinhas. Não tem emoção. Não tem sentimento. Quem bota emoção e o sentimento numa mensagem de WhatsApp ou numa mensagem de e-mail? Quem recebe. Então, tenha inteligência emocional para responder. Até na hora de digitar. Mas a pessoa foi mal criada. A pessoa estava pensando... Você não sabe... Entende? Então, assim, é usar mesmo esse espaço, esse intervalo entre aquilo que você recebe e devolver. E aquilo que você vai devolver. Exato. De novo. E aí, quem recebe é que vai dar o peso da moeda. Não é quem está dando. Então, quanto mais o desenvolvimento da inteligência emocional, mais bem-sucedido, isso não é só na vida profissional ou na carreira. Mas quando a gente fala de ser bem-sucedido, é em tudo. Então, você é bem-sucedido no trabalho, você é bem-sucedido na criação dos seus filhos, você é bem-sucedido no seu casamento, você é bem-sucedido nas suas relações, você é bem-sucedido com seus amigos. Você é bem-sucedido.
Entende? Então, não dá aquela frase, o mundo fala, como é que é? Feliz feliz no amor e triste no trabalho, ou feliz no trabalho e triste no amor. Não é. Eu posso, sim, desenvolver todas as minhas habilidades, trabalhar meu autoconhecimento, desenvolver minha inteligência emocional para o quê? Para ser bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. Em todas. Na física, na emocional, na intelectual e na social. Só depende de mim. Porque a felicidade é o equilíbrio, quando você tem equilíbrio no seu desenvolvimento emocional, intelectual e profissional também. Exatamente. Então, quando você vai ser feliz quando você tem esse equilíbrio, né? De todas as suas questões, tanto inteligência emocional, intelectual e espiritual. Então, não tem como você ser inteligente, ter uma inteligência emocional e não, em alguma dessas questões, você não está conseguindo equilibrar, né, Paty? Exatamente. E tem que ter o equilíbrio. E aí, como eu digo, para mim, o equilíbrio ficou muito fácil de identificar. O que é o equilíbrio? O equilíbrio é quando nós estamos entre a falta e o excesso. É o equilíbrio. Não pode ser de mais, não pode ser de menos. Na relação com o outro, a mesma coisa. Não preciso eu me doar de mais e receber de menos. Então tem que ter um equilíbrio. Às vezes eu preciso ceder, às vezes eu preciso conceder, e às vezes eu preciso dizer, não, agora é para mim, ser um pouquinho egoísta. Entende? Mas tudo na medida. Eu não posso ser 100% da minha vida egoísta pensando só em satisfazer as minhas vontades, os meus prazeres, os meus desejos. Como eu também não posso viver a minha vida só querendo atender as vontades, os desejos do outro. Por isso o equilíbrio. Então, para mim, o equilíbrio mora exatamente entre a falta e o excesso. É isso. É isso então, né, Paty? Sabe o que eu quero de você? Eu quero que você deixe uma frase maravilhosa sobre inteligência emocional, mas antes, eu quero que você fale se tem uma data, uma previsão, alguma coisa aí já lançada para algum curso de inteligência emocional. Sim, vamos ter no próximo mês de junho, temos uma turma de inteligência emocional. Então, fiquem atentos que a gente vai falar sobre isso. Já, hein? Já. Hoje ao invés de deixar uma frase, eu vou deixar dicas. Isso. Vou falar das dicas. Maravilha! As dicas para desenvolver inteligência emocional. Primeiro, autocontrole. Segundo, zelo, cuidar de mim. Isso é muito importante. Persistência e até mesmo a capacidade de uma automotivação. Então, quando eu olho para dentro, de novo, eu consigo desenvolver inteligência emocional. E a inteligência emocional, poxa, mas eu não sei de nada ainda, né? Por onde eu começo? Começa pelo autoconhecimento. Então, busque ajuda de profissional, pode ser um mentor, pode ser um coach, pode ser um psicólogo, livros, faça o seu teste de análise de perfil comportamental, para você se conhecer mais. E sempre é muito importante você fazer uma conversa, ter uma conversa consigo mesma. Quando vem a irritação, por que eu estou irritada? Veio a raiva, ou veio a dor, ou veio a tristeza, veio a melancolia, por que eu estou assim? Nossa, mas eu estava tão bem, de repente alguém falou, por que eu fiquei assim? Por que eu estou sentindo isso? De onde vem isso? Por que eu estou pensando dessa forma? Eu estou com vontade de pegar outro pelo pescoço. A gente fala, eu posso pensar assim. Pensa, não tem problema. Mas agora entenda, por que você quer pegar outro pelo pescoço? O que nele tocou em você para você ter esse sentimento? Então, é muito importante eu ter essa consciência de quem sou eu. Das minhas limitações, daquilo que me afeta, daquilo que dói. Então, conhecer as dores, isso é muito importante. Conhecer também as minhas potencialidades. Falar, puxa, isso aqui eu faço bem mesmo. Se qualquer pessoa que chegar próximo e dizer o contrário, tá tudo bem. É que nem o filho da Riley, não tô nem aí. Eu sou lindo e tá tudo certo. Então, isso é muito importante. Então, a inteligência emocional, como a gente falou aqui no comecinho do programa, diferente do QI, que a gente nasce com ele, a inteligência emocional, ela é desenvolvida. Então, a gente consegue, olhando para dentro, olhando para as nossas emoções. Então, vamos recapitular os 5 pilares da inteligência emocional? Bora! Primeiro, eu preciso conhecer as minhas próprias emoções. Segundo, eu preciso lidar com as minhas próprias emoções. Terceiro, eu preciso me motivar, que é o quê? É ir para a ação, criar este movimento de ir para a ação. Quarto, conhecer
a emoção do outro, conhecer o sentimento do outro, conseguir reconhecer isso nele, numa situação. E por último, saber lidar com as emoções do outro. E aí, e as minhas? Então, o que isso acontece? Como que funciona, né? O quinto: autoconhecimento e empatia. Então, pessoal, é isso. Autoconhecimento é o primeiro passo para a gente começar a desenvolver uma boa inteligência emocional. Ai, que maravilha, eu adoro esse assunto, gente. Por mim, ficava aqui, ó, falando de inteligência emocional até não precisa parar mais. Mas, infelizmente, a gente tem um tempo, né, Paty? O nosso programa está chegando ao fim. E eu quero aqui deixar para você também aquela frase de sempre maravilhosa que, de acordo com toda essa fala da Paty hoje sobre inteligência emocional, só você é capaz de criar a vida que deseja. Então, se você está aí querendo criar a vida que deseja e não está conseguindo, busque ajuda, porque é muito importante para você conseguir chegar onde você quer e mudar a chavinha aí da sua vida. Bom, Paty já falou, já deixou seu recado, quer deixar mais alguma coisa ou tá tudo ok? Autoconhecimento, sempre. Busquem autoconhecimento, busquem ajuda, vai fazer a diferença na vida de vocês. E nos relacionamentos, não é só para nós. Porque quem tá em volta também são impactados, né? As pessoas que estão em volta. Eu tenho certeza disso, Paty. A gente ainda vai voltar em algum programa a falar sobre essa questão de relacionamento, né, pessoal e inteligência emocional. Bom, então inscrevam-se aí no nosso canal, no Programa InspiraCast, lá no Instagram, @Programa InspiraCast. Os nossos programas passam todos os domingos às 18 horas. E eu quero lembrar vocês aqui a frase, ó, só você tem o poder de criar a vida que deseja. Somos sem mimimi. Por que sem mimimi? Porque inteligência emocional. O sem mimimi, gente, o sem mimimi, ele traduz tudo, que é realmente usar a inteligência emocional. É por isso que eu vim com essa camiseta hoje. Eu ia comprar ela, deixei pro final, em homenagem à inteligência emocional. Então, ativa também o sininho para você não perder nenhum episódio do nosso programa InspiraCast. E até o próximo, é isso aí. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.